Como ter 1 ano de resultado em 30 dias? Fica comigo que até o final desse vídeo eu vou te mostrar os 4 grupos de pessoas que existem e você vai identificar o porquê que você não consegue alcançar resultados tão expressivos. Vem comigo. Salve, salve, galerinha! Breno Rueda aqui. Bora para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar por que algumas pessoas têm resultados e outras não têm. Eu vou te trazer 4 grupos de pessoas que não alcançam resultados. Vamos lá. O primeiro e clássico grupo de pessoas são as pessoas que não sabem o que querem. É muito comum de você chegar numa pessoa e perguntar: qual o resultado que você quer para esse ano? O que você planejou? Eu quero ser mais feliz. Eu quero emagrecer. Eu quero ganhar mais dinheiro. Eu quero viajar. Ou seja, o primeiro ponto são pessoas que têm objetivos, mas não são objetivos específicos. O cérebro obedece a comandos. E se você não dá comandos claros, ou seja, objetivos específicos, fica algo muito vago. Emagrecer pode ser emagrecer 1 quilo, 100 gramas ou 50 quilos. Viajar, por exemplo, moramos em Brasília, pode ser você viajar aqui para Braslândia, você pode ir para Caldas Novas, você pode ir para Dubai. Qual é o destino que você vai? Para onde é a sua viagem? Portanto, você precisa ter clareza e dar especificidade para o seu objetivo. Existe uma metodologia chamada SMART, que eu preciso ter um objetivo específico, ele precisa ser mensurável, ou seja, eu preciso saber se eu estou alcançando ou não. Vai emagrecer 1 quilo ou 10 quilos? Emagrecer mais não é mensurável. Ele precisa ser alcançável, ou seja, precisa ser possível. Como que eu vou emagrecer 70 quilos em 1 mês? Sem chance, não é alcançável. Ele precisa ser relevante para mim, precisa ser importante para mim o suficiente para que eu me mova em direção a esse objetivo, e ele tem que ser temporal. Eu preciso definir uma data. De posse disso, a gente pode ir para o segundo grupo. Primeiro grupo, pessoas que não têm clareza do que quer. Breno, eu tenho clareza, eu defini as minhas metas com objetivos smartizados, ou seja, ele é smart. Top, beleza. Você sabe o que você precisa fazer para poder alcançar esse objetivo? O segundo grupo são pessoas que não sabem o que tem que fazer para alcançar o objetivo. Eu até tenho clareza do que quero e o objetivo está smart, mas quais são os 3 passos que você tem que dar para alcançar esse objetivo? Nessa semana, o que você tem que focar? O que você precisa priorizar que vai te aproximar ou te fazer alcançar esse objetivo? Nesse mês, no ano, quais são as 5, 10 coisas que você tem que fazer com frequência e repetição que vai fazer você alcançar esse objetivo? Breno, aí já é pedir demais, né? Então, tem gente que não tem clareza de quais são os passos. Imagina que você está no andar 0 e você vai para o andar 10. Você precisa subir degraus. Degrau por degrau vai fazer você alcançar as metas. Então, pensa comigo, deixa eu trazer uma definição muito importante. Objetivo é tudo aquilo que eu quero alcançar. Então, se eu quero emagrecer 10 quilos ou se eu quero faturar 30% a mais, são os meus objetivos. Metas são as etapas até eu alcançar. Então, se eu quero ir para o 10º andar do prédio, as metas são o andar 1, 2, 3 e também são os degraus, são as micrometas, né? É um grande desafio e as pessoas tendem a desistir de seus objetivos. Presta atenção aqui, tu já deve estar viajando na maionese. As pessoas tendem a desistir dos seus objetivos porque colocam metas muito longas ou metas muito grandes e no meio do caminho elas se perdem porque não vê evolução. Naturalmente o cérebro desiste. Então uma forma de você se manter conectado com o objetivo é você definir micrometas. Vá se recompensando por etapas, vá dando o senso de evolução para sua mente nas etapas, e aí, à medida que você vai evoluindo, se recompensando, entendendo que você está avançando, naturalmente você se estimula e se motiva mais para poder continuar em direção ao seu objetivo. Portanto, as pessoas do segundo grupo são pessoas que não sabem quais são essas metas, quais são as etapas que eu tenho que passar para poder alcançar esse objetivo. Eu quero emagrecer, eu vou no nutricionista e vou na academia montar um treino. Top, isso é legal, mas como que vai ser a sua rotina? O que você precisa organizar? Você trabalha fora o dia inteiro? Você vai levar marmita? Não vai? Alguém vai fazer marmita para você? Você vai comprar? Você vai fazer? Você vai preparar no final de semana? Enfim, é organizar a rotina para que essa rotina e nessa rotina estejam organizados os passos e as etapas para você
todos os dias, fazer o que precisa ser feito e, inevitavelmente, você alcançar o seu objetivo. Terceiro grupo. Então, primeiro grupo, pessoas que não têm clareza do que quer. Segundo grupo, pessoas que não têm clareza do que tem que fazer. Ou seja, eu tenho clareza do que quero, diferente do primeiro grupo, mas eu não sei o que eu tenho que fazer para ir em direção a esses objetivos. Beleza, então a gente vai para o terceiro grupo. As pessoas que sabem o que querem, sabem o que tem que fazer para poder alcançar esse objetivo, mas não faz. Beleza. Para essas pessoas que não fazem, ela precisa de clareza na rotina. Se você sabe o que tem que fazer, mas você não faz, muito possivelmente o seu cérebro está em confusão mental. É como aquela pessoa, presta atenção, volta aqui, é como aquela pessoa que lê vários e vários e vários livros e tem uma obesidade mental por não aplicar aquilo. E aquele excesso de conteúdo, quando você se enche demais, sem derramar, sem transbordar ou sem aplicar o que precisa ser aplicado, naturalmente isso vai te trazer ansiedade, um senso de eu sei, eu sinto que eu deveria estar colocando em prática algumas coisas com base no que eu já conheço de conteúdo e do que eu sei que tem que fazer, mas eu não faço. Então as pessoas que sabem o que tem que fazer, mas não fazem, elas estão com uma confusão mental, estão com dificuldade em destrinchar isso numa rotina. E a dica é, separe na sua rotina ou numa folha de papel de segunda a sexta e coloca ali os horários, segunda a segunda, e coloca... Só um minuto! Nossa, às vezes que eu tô bocejando, dói o ouvido, Jesus. Então faz o seguinte, pega uma folha em branco, coloca ali, faz umas linhas, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e coloca de 5 horas da manhã até meia-noite. E aí você vai separar nesses horários o que você já tem de rotina fixa. Então, eu preciso trabalhar das 8 ao meio-dia e das 2 às 6. Então você vai colocar trabalhar. Ok, se você trabalha CLT e não tem como você flexibilizar suas atividades diárias, então a sua agenda já está bloqueada nisso daí. Tá, mas eu quero criar uma renda extra. Ok, então o primeiro passo diante do seu objetivo e das ações que você sabe que tem que fazer é encaixar dentro dos blocos que são fixos. Ah, mas eu tenho academia também de 6 às 7 da manhã, ok. E à noite, terça e quinta, eu tenho uma aula de inglês. Putz, então agora minha agenda ela tem mais blocos preenchidos. Presta atenção, volta comigo. E eu tenho que fazer o preenchimento da minha agenda, não de modo a que eu não tenha mais tempo para fazer absolutamente nada, mas de modo que eu consiga evoluir semanalmente em direção ao meu objetivo. Então o primeiro ponto das pessoas que não fazem o que precisam fazer é porque elas não conseguem organizar a agenda para fazer o que tem que ser feito. Primeira coisa, se você quer criar uma renda extra, por exemplo, e você já tem academia todo dia de 6 às 7, trabalho de 8 às 18 e terça e quinta à noite, sei lá, 8 horas da noite você tem inglês, você precisa definir 2 ou 3 blocos na sua agenda em que você vai focar nesse trabalho. Então vamos focar segunda, quarta e sexta, de 7h30 às 9. Você vai ter 1h30, 3 vezes na semana para poder focar. Beleza, separou o tempo na agenda, agora o que você vai fazer, presta atenção que isso é muito importante, é identificar quais são as tarefas que são prioritárias, ou seja, eu quero estruturar um negócio de venda online. Ok, qual é o primeiro passo para você estruturar? Eu preciso saber o que eu vou vender. Não, já tenho isso. Tá, então eu preciso entender como que eu vou estruturar a minha plataforma para poder vender. Top! De posse dessa informação, então você coloca ali 1h30 na primeira ou na segunda semana para você estudar sobre essa estrutura e depois disso você vai entrar com um plano de quais são as ações que você precisa fazer. Sempre buscando priorizar. Breno, como que eu priorizo as ações? Você precisa entender e se perguntar. Dessa lista de ações, certamente você tem uma lista de ações ou coisas que você quer fazer, tarefas, atividades. Você precisa se perguntar quais são as tarefas que vão gerar o maior impacto nesse meu projeto agora. Ou quais são as tarefas que são pré-requisitos para que eu faça as outras. Eu entender quais são os produtos que eu vou vender nessa minha loja online. Eu entender como é essa estrutura e eu ter um site estruturado é um pré-requisito para esse projeto estar rodando. Senão não tem como eu vender online sem ter um negócio online. A menos que eu venda nesses marketplaces, que eu vendo na Shopee, Mercado Livre, etc. E tá tudo bem. E ainda assim, para isso, você precisa entender como funciona, como implementar, como anunciar,
como cadastrar produto, tem uma série de itens na sua lista de tarefas que você precisa entender, beleza? Então, percebe como não é simplesmente, eu sei o que eu tenho que fazer, eu tenho que criar um site. À medida que você vai entrando e avançando no projeto, 1 milhão de novas tarefas vão surgindo, beleza? Então, primeiro grupo de pessoas que não sabem o que querem. Segundo grupo de pessoas, sabem o que querem, mas não sabem o que fazer para alcançar o objetivo. Terceiro grupo de pessoas, sabem o que querem, sabem o que tem que fazer, mas não agem. E quarto grupo de pessoas, sabem o que querem, sabem o que tem que fazer, agem, mas param nos impeditivos e naquilo que as impedem de avançar. Existe uma barreira chamada barreira do medo e da dúvida. Ou seja, o medo e a dúvida são fatores essenciais que nos impedem de avançar. Pensa comigo, como que eu vou criar um novo negócio se eu tenho medo e dúvida? Ou seja, o medo e a dúvida naturalmente são elementos que me protegem de avançar para algo que a minha mente entende como perigoso e como arriscado. Logo, essas emoções de medo e dúvida, elas pairam na minha mente para me impedir de avançar em direção ao objetivo. Assim sendo, é muito importante nós identificarmos a origem desse medo. A origem do medo vai ser sempre uma dúvida. Se eu quero montar um novo negócio e eu estou com muito medo, eu tenho uma dúvida com relação a algo. Qual é essa dúvida? Eu não sei se vai dar certo. Eu não sei se o meu dinheiro vai dar. Eu não sei em quanto tempo eu vou conseguir ter o retorno do dinheiro que eu estou aplicando, do investimento de tempo que eu estou fazendo. Então a origem do medo invariavelmente vai ser uma dúvida. E ela tem duas manifestações. A dúvida tem duas manifestações. A primeira manifestação emocional é o próprio medo. Então, o medo é consequência de uma dúvida. Se você traz luz sobre essa dúvida, sobre o que está te impedindo de agir, naturalmente você tem mais possibilidades para poder avançar em direção ao objetivo, de não parar de agir de forma massiva e assim alcançar o seu objetivo. Segundo ponto é o medo, a dúvida, ela vai ter uma consequência física, que é a manifestação da ansiedade. Pode ver, toda vez que você estiver ansioso com alguma coisa, você está com excesso de futuro, com dúvida em relação a algo. O que é esse algo? Quais são as suas dúvidas que estão te gerando medo emocionalmente e ansiedade fisicamente? De posse dessas informações, você precisa entender o que tem me feito parar, o que tem me impedido de evoluir. É o medo, é a dúvida, é a ansiedade ou existem outros fatores? Geralmente é porque eu procrastino muito, geralmente é porque eu me saboto. Eu falo que eu vou fazer lá as minhas atividades, segunda, quarta e sexta, de 7h30 às 9 da noite, mas eu fico no celular até meia-noite e eu falo, putz, hoje também não fiz. E aí você vai procrastinando e colocando coisas para fazer, marca um café com um amigo, marca um cinema com os filhos. Não que você não tenha que fazer essas coisas, claro que tem que fazer. Contudo, se a sua agenda está fechada em você fazer uma atividade e você está se auto-sabotando, a autossabotagem é um impeditivo. Ou seja, o grande ponto aqui é que a gente precisa entender o que está nos atrapalhando e nos impedindo de avançar em direção ao objetivo. Trazendo clareza sobre isso, concorda comigo que a possibilidade, a probabilidade de avançarmos e alcançarmos o resultado se torna muito maior do que simplesmente a gente ignorar que existe um problema aí, beleza? É isso, eu tenho convicção que se você aplicar essa metodologia que eu te trouxe, identificar em qual ou em quais grupos você está desses 4 grupos e fazer o que precisa ser feito, eu te trouxe algumas dicas aqui, para cada um dos pontos você fazer o que precisa ser feito, certamente você vai avançar 1 ano em 30 dias. Então essa é a promessa aí, bota para lascar, faz o que tem que fazer, mas se você simplesmente ficar só assistindo o videozinho e não implementar, esquece. Nada muda na sua vida até que você mude e as suas ações mudem. E por favor, já curta, comente e compartilhe esse vídeo com alguém, porque isso pode ajudar muitas pessoas a trazer uma clareza maior e a mudar os seus resultados. Breno, eu achei esse vídeo fraco, eu esperava aquele hack. Ok, manda para alguém que alguém pode ser impactado, já que você é um semideus e uma pessoa muito acima da média, beleza? Nós estamos juntos, eu te vejo no próximo vídeo, beijo, tchau, valeu!